Nós vamos ver hoje na página 73 o assunto distância entre dois pontos, tá? Aqui, distância entre dois pontos. Nós vimos como traçar um plano cartesiano usando os eixos das ordenadas e os eixos das abscissas através de pares ordenados. Vimos o produto cartesiano formado de dois conjuntos. Agora, se nós quiséssemos saber a distância entre dois pontos, como é que se faria? Utilizando esses mesmos conhecimentos que nós já estudamos, é possível fazer. O que é que nós iremos colocar dentro desse assunto para nos fornecer isso? É um teorema que nós já também fizemos, já estudamos ele, que é chamado de teorema de Pitágoras, certo? Nós vamos relembrar ele nessa aula aqui, beleza? Então aqui, ó, distância entre dois pontos. Um barco parte de um ponto A em direção ao leste, atingindo o ponto B. Em seguida, muda sua rota navegando em direção ao norte, chegando à sua posição final C, de acordo com o sistema de coordenadas ortogonais. Veja a figura abaixo. Então, nós temos aqui a figura mostrando essa situação. Aqui era o barco, estava nesse ponto, ele foi para o ponto B, depois foi para o ponto C, certo? Então, ele fez esse trajeto, ó, veio para cá, depois foi para o C. Aí continua. Qual é a distância que separa os pontos A e C? Para responder a essa pergunta, antes vamos calcular algumas distâncias. Então, ele quer saber qual é a distância aqui, ó, desse ponto de A até a C. Porque se ele navegou, ele sabe qual foi a distância que veio daqui até do A até o B, né? Os barcos têm esse instrumento de marcar essa distância. E daqui do B para o C também foi marcado, porque foi por onde ele percorreu. Agora, essa distância não é percorrida. Ele quer saber o ponto de onde ele começou a navegar para onde ele parou, qual é a distância que ele está. Beleza? Então, para isso, nós vamos lembrar aqui de algumas distâncias. Primeiro, distância entre pontos A e B. Essa distância entre o ponto A e o ponto B, a gente vai encontrar, ou iremos encontrar, pegando o ponto final menos o ponto inicial. Essa letrinha aqui, ó, a letra grega, conhecida como delta, certo? Ela representa a variação. Nós chamava ela de discriminante lá na resolução das equações do segundo grau, lembra? Que era a primeira coisa que nós tínhamos que calcular esse delta. Nós chamávamos ele de discriminante. Aqui ele vale variação, tá? Ou seja, a variação de espaço, beleza? De posição. Então aqui nós temos a distância também entre o ponto B e C, que é a mesma coisa. O que foi feito? Ó? Ele chamou essa distância aqui de x, tá? Mesmo porque vai ficar na reta x. E chamou essa distância aqui de y, porque ficou na reta y. Então, tem como a gente calcular? Tem. E não é muito complicado, não. Na verdade, é bem simples. Com isso, para calcular a distância entre os pontos A e C, vamos utilizar o famoso teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ABC. Então, isso aqui, não é? Nós estamos vendo que ele forma um triângulo retângulo, certo? Talvez alguém esqueceu que é um triângulo retângulo, mas eu acho que todos saibam. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos agora ver aqui, ó, uma figura que mostra isso. Esse triângulo foi tirado dessa figura aqui. Onde nós temos a distância aqui de x, né? Delta x, a distância de y, por isso que está delta y, e aqui nós temos de A para C, ele quer saber qual é esse valor aqui, essa distância, que está chamada de D. Então, eu só gostaria de lembrar para vocês o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras ele é assim, ó, ele é utilizado originalmente nessas letras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma de seus catetos. O que é hipotenusa e o que são catetos? Eu estou falando hipotenusa no singular porque só tem uma. Tá? O triângulo retângulo, um dos três lados é a hipotenusa. Os outros dois lados, no plural, por isso são catetos, os outros dois lados que restam são os catetos. Como é que eu sei quem é hipotenusa e quem é cateto? É simples, ó. O ângulo reto
ele aponta para a hipotenusa. Então, se eu traçar aqui o ângulo reto, desenhar o ângulo reto, ele vai apontar para a hipotenusa. Outra forma de saber qual é a hipotenusa é o maior lado do triângulo. O maior lado do triângulo sempre é a hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Então, esse A ao quadrado, ou esse A aqui, ele representa a hipotenusa. Ele está sempre isolado dos outros, certo? O que é um termo isolado em uma equação? É o que fica antes do sinal de igualdade, certo? Então, todo triângulo tem hipotenusa. Todo triângulo, posso usar o teorema de Pitágoras, certo? Pode ser colocada a hipotenusa aí? Não. E sim, porque todo triângulo pode ser transformado em um triângulo retângulo, tá? Se você pegar qualquer triângulo, seja ele equilátero, seja ele isósceles, seja ele escaleno, você pode dividir em dois e aí você terá um triângulo, dois triângulos retângulos, na verdade. Então aí você pode colocar a hipotenusa, certo? Aí, ó, nós temos aqui esse triângulo, né? Tá aqui já é um triângulo retângulo, você não precisa mexer nele, já está do jeito que é para ser. É só ver quais são ou qual é as suas partes, tá? Aí nós temos aqui, ó, para calcular a distância, ele adaptou, ou nós adaptamos, né, essa fórmula desse teorema de Pitágoras à fórmula da distância, que vai ficar assim, ó, d ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado, lembrando que esse delta é variação, certo? Mais ΔY ao quadrado. Como eu quero saber a distância, eu tenho que deixar esse D, que representa a distância, sozinho antes do sinal de igualdade. Tem que deixar ele isolado. Para isso, eu tenho que passar esse quadrado para o segundo membro. Como é que passa o quadrado para o segundo membro? Como é que ele fica, na verdade? Todo termo que eu tenho no membro e vou passar para o outro membro, né? Primeiro membro, segundo membro, ele vai com sua operação inversa. Então, aqui está em forma de potência. Ele vai passar para o segundo membro em forma de radiciação, problemas de raiz. Se aqui está ao quadrado, vai passar em forma de raiz quadrada. Assim como se fosse uma multiplicação, passaria em forma de divisão. Se fosse uma adição, passaria em forma de subtração. Ou seja, as operações, quando você muda de um membro para o outro, elas ficam com o seu inverso, tá? Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Ou a distância vai ser igual... Quem é esse ΔY? ΔX. É x2? O que é esse x2, gente? Esqueci de falar isso. Esse x2 é o ponto final, ó. Que o ponto inicial é A e o ponto final é B. Então, seria a medida que a distância, o número, o ponto que está em B, menos o ponto que está em A. Aí mais y2, que é a mesma coisa. O y vai ser o ponto final menos o ponto inicial. Tudo isso ao quadrado, certo? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. E aí eu vou detalhar não só essa questão aqui da fórmula, mas o traçado dos pares ordenados em um plano cartesiano, coisa que a gente já fez algumas vezes aqui, mas eu vou traçar e depois vou calcular a distância de dois pontos, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 3 pontos, 3 pares ordenados. Ponto A é 1 e 1, ponto B 1 e 4 e ponto C 5 e 1, certo? Primeiro, vamos traçar esses pontos aqui no plano cartesiano e depois eu vou calcular a distância entre os dois, certo? Entre os dois desses 3 pontos. O primeiro ponto, ponto A, é 1 de x, tá aqui 1 de x, e 1 de y. Então, eles vão se encontrar aqui pertinho, né? 1 de x, 1 de y. Esse é o ponto A. Quem é o ponto B? Ponto B é 1 de x e 4 de y. Então, vou só subir mais um pouquinho aqui. Então, esse seria o ponto B. Quem é o ponto C? 5 de x, tá aqui o 5 de x, e 1 de y. Então, ele vai vir bem para cá. De x, ou melhor, 5 de x e 1 de y. Esse seria o ponto C. Pronto. Nós traçamos aqui
os 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, certo? Aí, supondo que eu quisesse saber, se nós quiséssemos descobrir, qual era a distância do ponto B, igual está lá na aula, o ponto B para o ponto C. Teria como? Teria sim. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula que foi nos dada. Qual foi a fórmula? Distância vai ser igual a raiz quadrada de delta x ao quadrado, certo? Delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, certo? Então, quem é esse delta x, quem é esse delta y? O delta, como eu já falei para vocês, representa a variação. E a variação de distância é sempre o ponto final menos o ponto inicial. Então, ΔX é a mesma coisa de x2 menos o x1, tá? Ao quadrado, lembrando sempre desse quadrado, porque é da fórmula do teorema de Pitágoras, sempre tem que ter esse quadrado. Mais y2 menos y1. Tudo isso ao quadrado. Então, a distância desses dois pontos vai ser igual a raiz quadrada de... Quem é o x2? Quem é o ponto final aqui de x? O ponto final de x foi 5. O ponto final de x foi 5. Tá? Então, vai ser o que aqui? Ó? 5. Colocar aqui entre parênteses, né? 5 menos o ponto inicial, que é 1. Ponto final menos ponto inicial, que é 1. Tudo isso ao quadrado. Aí mais a mesma coisa do y, certo? Y final, qual é o ponto final aqui de y? Foi 4. Menos o ponto inicial de y foi 1. Tudo isso também ao quadrado. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser igual a 5 menos 1, 4 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado, certo? Então, a distância entre esses dois pontos vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado dá 9. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 9, 25. Então, D, que é a distância, vai ser igual a raiz quadrada de 25, 5, certo? Então, qual é essa distância aqui de B para C? Ela equivale a 5. Isso seria a mesma coisa de procurar a hipotenusa do triângulo retângulo. Lembrando sempre, ó, se eu quiser saber quem é a hipotenusa, é só considerar que desenhar o ângulo reto, ele é o único que tem esse desenho aqui, e ele aponta para a hipotenusa, certo? O ângulo reto aponta para a hipotenusa, que é o lado maior. Esses dois outros lados são catetos. Então, esse lado aqui, ó, esse ponto de A até B, ele mede o quê? Ele mede, como nós vemos lá, ele mede 3, que é inicial menos final, ou seja, 4 menos 1, vai dar 3. E esse ponto aqui, ó, de A para C, ele é o ponto final menos o ponto inicial, que no caso seria 5 menos 1, que vale 4. Que foi o cálculo que nós fizemos aqui, só que dentro da fórmula, certo? Mas o que é que eu queria saber? Eu queria saber D, a distância. Então, a distância aqui é igual a 5, beleza? Então, gente, ó, qualquer coisa, se você não entendeu, se tem alguma dificuldade em alguma das fórmulas, é só fazer a pergunta que eu estarei aqui para esclarecer as dúvidas, certo? E essa aula aqui, eu vou evitar até pelo menos até quinta-feira, a gente vai ficar nessas partes mais de exemplo. E para sexta-feira, aí sim eu passar a atividade, tá? Quinta ou sexta-feira, para a gente fazer a correção. As atividades desse assunto, por enquanto, eles são pequenas, as questões, mas futuramente vai ser bem maiores, beleza? Então a gente vai gastar mais tempo para resolver elas. Então, qualquer coisa, estamos aqui. E até a próxima.